muitíssimo boa noite. Oi, Bel! Sempre a primeira. Oi, oi. Oi, Roberto! Beleza, que bom te ver por aqui. Muito obrigada pela presença. Vou esperar mais um pouquinho para o pessoal entrar e aí eu já começo a falar aqui na live. Roberto, vou falar sobre adolescente, sobre adolescência, você aí que convive, né, com adolescente, né, de forma indireta, mas convive. Então, pode ser interessante essa live para entender um pouquinho aí a mente dos adolescentes, como isso funciona, como pode melhorar, né, ainda mais. Até questão de comunicação, questão de relacionamento, entender um pouquinho. Samantha, boa noite. Obrigada. Bel, você não perde mesmo. Tá sempre aí. Obrigada. Esperar só mais um pouquinho, só mais uns minutinhos e aí eu já começo. Bom, eu vou falar um pouquinho nessa live sobre algumas dificuldades que os adolescentes têm, que é a dificuldade, por exemplo, de fazer e manter amigos, questões de sexo e relacionamento, relacionamento com os pais, pressão na escola que eles sofrem, questão quanto à aparência, né? Questão sobre o quem eles são, essa busca aí deles de sempre essa necessidade de estarem se sentindo especiais, né, de alguma forma, culpa, vergonha, solidão, tristeza, insegurança que eles têm muito, um cansaço às vezes físico, mental muito grande, né? A questão da raiva que existe, dificuldade de se expressar, medo do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar, medo na escolha da profissão, falta de propósito, entender e compreender os seus sentimentos, sobre valores, né? Que isso é coisa que, quando que a gente conversa... Oi, Rogério, obrigada pela presença. Que a gente conversa sobre valores, né? Com os nossos filhos, quem dirá com adolescentes. E sobre impulsividade, essa impulsividade que é muito notória, né, nos adolescentes hoje em dia. Então, eu vou estar explicando bastante dentro da neurociência, que é uma área que eu gosto muito, que eu estudo muito há alguns anos já, e eu tô sempre me aprofundando cada vez mais. E assim, por que eu resolvi fazer essa live? Eu tive a oportunidade, porque eu digo que é uma oportunidade, de presenciar uma situação da qual eu fiquei um pouco, né, assim, espantada, que foi a reação de alguns adolescentes, né, que alugaram um apartamento e, deixaram em situação muito triste. E aí eu comecei a prestar cada vez mais atenção, né, nos comportamentos deles e o porquê que muitas vezes eles tinham esses comportamentos e comecei a uma pesquisa maior. Oi, Verônica,
sobre o assunto, né? E aí eu fui vendo que tinham várias situações que acontecem. Carla, obrigada pela presença. Gente, obrigada pela presença. E várias situações que levavam eles a estarem, a acabar por praticarem de repente esses atos de impulsividade, de não ver consequências quanto aos atos e o que levava muitas vezes e as consequências disso. Muitas das questões que eu trouxe até aqui para vocês, né, de dificuldades que o adolescente tem, vocês vão me falar, mas Poliana, eu tenho essa dificuldade, já tô aqui adulta. Obrigada. Ah, meu pai tá junto. Pai, beijo. Que os adolescentes têm essa dificuldade, né? Você fala assim, mas caramba, eu tenho essa dificuldade até hoje, eu não sou mais adolescente. Então, aí eu te falo assim, você imagina se você entendesse sobre você desde a adolescência, desde novo, entendesse as suas emoções, entendesse o que acontece com você desde novo, como você se tornaria um adulto, como esse adulto se tornaria, né? Então essas dificuldades provavelmente ficariam para trás e hoje você não carregaria elas com você. Então, e até que ponto ainda a gente liberta, né, essa adolescência? Hoje se sabe o seguinte, até um tempo atrás, a adolescência ela era caracterizada até os 19 anos, né? Dos 12 até os 19 anos. Hoje, com o estudo mais avançado da neurociência e da física, da fisiologia neural, se sabe que tem alguns processos que acontecem neurologicamente que só acontece lá pelos 20 anos. Então, hoje a adolescência, ela não vai mais até os 19, ela vai até os 24. Então, para os pais aí que muitas vezes reclamam dos seus filhos adolescentes, então, cara, vai até os 24. E aí, o que eu acho legal de entender como é que funciona toda essa dinâmica física, biológica, neural do adolescente, né? Não só para eles, né? Mas também para os pais, para a sociedade, porque você começa a enxergar de maneira diferente, entender certas coisas e aí o que acontece? Você consegue ter um relacionamento melhor, né? Com o seu filho, o próprio adolescente começa a se entender melhor. Isso é muito importante. Quem não quer? Você fala aí, você é adulto hoje, entendeu? Se você não quer se entender, o que muitas vezes você fala, por que eu tenho determinadas reações, determinadas emoções? E você imagina um adolescente que tá numa formação e ali, às vezes, eu vejo até uma briga interna com ele mesmo. E uma coisa que se dá devido a isso é o quê? Dentro do cérebro tem o córtex pré-frontal. Dentro do córtex pré-frontal, ele não está completamente desenvolvido. E aí, o que acontece? Existe todo um processo ali, dentro do córtex neofrontal, alguns neurônios que eles estão em desenvolvimento e que eles desenvolvem, o desenvolvimento final deles acontece quando eles têm lá pelos 20 anos. Oi, Ale, muito obrigada pela presença. E aí desenvolve esses neurônios depois dos 20 anos de idade, que aí eles estão maduros. Esses neurônios, eles são responsáveis por controlar a impulsividade. Eles são responsáveis por avaliar as situações de risco nas ações. Então, tá, ok. Então, se eu fizer isso... Gente, acho que voltou, né? Então, é a segunda vez que acontece isso. Eu falo uma palavra e aí o Google entra e quer resolver entender a minha palavra. Enfim, vamos lá, vamos continuar. Então, o que acontece lá por causa dessa não completa formação do córtex pré-frontal? Então, o córtex pré-frontal, alguns neurônios que estão ali no córtex pré-frontal, que não estão completamente maduros,
né? Então, eles são responsáveis por controlar a impulsividade, por avaliar os riscos das ações. Então, tal ação vai ter tal consequência. Eles não conseguem, esses neurônios não, eles têm dificuldade para realizar essa avaliação. Pelo planejamento e pelo processamento das emoções. E, cara, olha que sacada. Eles são responsáveis pelo processamento das emoções. No entanto, o cérebro, a parte do cérebro, aonde estão as emoções, estão completamente formados. Conclusão, eles sentem todas as emoções, mas eles não conseguem entender o que essas emoções significam. Gente, e fora a questão hormonal. Então, assim, você imagina a briga interna que não tá dentro dessa criaturinha aí, né? E o quanto dificulta para eles quando a gente não entende isso. E por isso que nós temos muitas dificuldades, às vezes, quando adultos, devido a carregar, muitas vezes, todas essas consequências. Taruxa, beijo! A Taruxa daqui a pouco vai ter live, ela faz uns puxões, gente, muito legal de energia. E eu tô praticamente toda noite com ela, né? E ela entrou um pouquinho aqui, adorei. Obrigada. Então vamos falar um pouquinho sobre as dificuldades, né, dos adolescentes. Então, uma das dificuldades do adolescente é fazer amigos. Muitos deles são muito tímidos, né? E isso acontece às vezes porque na infância, Silvana, beijo. Isso às vezes, muitas vezes acontece. Por quê? Porque na infância, muitas vezes, eles sofreram bullying. E aí, de alguma forma, isso mexeu, né, com essa estrutura deles. E aí eles ficam com medo de não serem aceitos, né? E aí, consequentemente, eles se fecham meio que no mundinho deles. E aí eles estão sempre preocupados com o que as outras pessoas vão falar sobre eles, do que elas estão pensando. Então, eles vão se fazendo auto-julgamentos e vão se prendendo nesses julgamentos deles, porque, na verdade, em algum momento, eles não se sentiram aceitos pelos amigos da escola, pelos colegas, às vezes tiraram sarro, às vezes é uma coisa tão simples, mas que para ele significou demais. E o que acontece? Ele não consegue levar isso para frente, né? Então, a importância aí dessa prevenção quanto ao bullying. E, isso vem muito de você ensinar, às vezes, já desde pequenininho, a respeitar o outro, né? E, às vezes, até a entender também, a criança entender também que, nem todo mundo vai pensar igual a ela, né? E que, às vezes, existem algumas pessoas que, por falta, né, de se sentirem aceitas e para serem às vezes engraçadas na vista dos outros, elas fazem algumas situações para poder chamar atenção, nem que isso, né, necessite muitas vezes machucar o outro. E é exatamente às vezes por causa desses neurônios, né, que ainda estão aí em formação, que acaba acontecendo, porque ele não tem nem noção do que está fazendo, né? Das consequências que aquilo leva. Outra questão é sobre relacionamentos, sobre sexo. Hoje em dia, eles meio que se perdem, né? A gente vê muitos deles. A Taylor já está falando que na adolescência dela ela era muito introspectiva, exatamente por se sentir fora do contexto. Então, às vezes você pensa um pouco diferente, né? E aí você acaba não tendo nem como interagir com as outras crianças e sente realmente essa dificuldade. E tem muitas crianças que são assim, porque eu vejo que tem muitas crianças às vezes que olham e falam assim: mas aquele menino lá, ele é muito bobo, ele é isso, ele é aquilo. Por quê? Porque muitas vezes são criados no meio de muitos adultos, sem quase oportunidade de conviver com outras crianças e ser realmente criança. E aí, na hora de interagir
com outras crianças sentem essa dificuldade. Oi, Nani. E então, assim, voltando aos relacionamentos, eu vejo que muitas vezes eles confundem um pouco do que é amizade e do que é um carinho, do que é o amor, né? Então, eles passam muito, né, dessa questão de acharem muitas vezes que são homossexuais, né? E eles, muitas vezes, eu vejo que eles não entendem, às vezes, muito bem, né? Até onde existe um amor de amizade, né? Um carinho por um garoto que você gosta, ou um amor realmente por uma outra menina, ou por um outro menino, e assim gera, às vezes, uma confusãozinha deles. E a carência que cada vez mais essas crianças vêm tendo. Gente, olha, uma coisa que eu quero explicar muito assim para vocês é o seguinte: a população, 98 mais ou menos por cento da população mundial, tá? Sente-se rejeição, tem a síndrome da rejeição, e isso ocorre no ventre materno. Por quê? As únicas duas coisas que a criança consegue entender é aceitação e rejeição dentro do ventre materno, certo? Então eu quero que, assim, que vocês pensem o seguinte, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Então, vamos dizer que um casal que eles quiseram ter filhos durante muito tempo e não conseguiram, e de repente a mulher engravida, e quando a mulher engravida, o marido perde o emprego. E aí ela vai falar para ele, né, pro marido que tá grávida, toda contente, e aí naquele momento ele vai e joga a bomba, né, em cima dela, que tipo, então, eu acabei de perder o emprego. E aí ela fala, putz, e agora? Nesse momento, a mãe rejeitou o filho? Não, mas a criança entendeu como rejeição, porque ela só entende aceitação ou rejeição. E a rejeição, ela já vem dentro do ventre materno. E aí, pensando sobre tudo isso que eu falei, vocês imaginam com tantas adolescentes cada vez mais engravidando, com tanta gestação aí que não é programada e que quando a pessoa descobre que está grávida e durante um bom tempo, às vezes demora essa aceitação, tudo que o bebê está sentindo dentro dela. Entende? Então, o que acontece? Essa luta, a gente vê, entendeu? Pessoas cada vez mais lutando até para chamar a atenção, tipo assim, que quer ser visto, né? Eu quero ser visto pelas outras pessoas, eu quero ser aceito pelas outras pessoas. E isso vem por causa dessa síndrome da rejeição, entende? Então, você vê cada vez mais gente querendo sempre estar ali, aparecendo numa busca, entendeu? Por ser aceito pelas outras pessoas. E nessa validação de você ser aceito, muitas das vezes a gente acaba deixando de perceber a nossa essência, e o adolescente principalmente, ele perde a noção da essência dele e de quem ele é para poder ser aceito. Gente, me mandaram uma mensagem falando que tá travando bastante. Tá travando ou tá normal? Como que tá? Se alguém puder me dar um feedback sobre, eu agradeço, porque eu não sei se é a minha internet ou se é, de repente, a internet da pessoa que tava travando, enfim. Se alguém puder me dar um feedback, agradeço. E aí, nisso tudo, o que acontece? Como se prejudica esse relacionamento com os pais? Os pais, muitas vezes, eles já vêm de uma criação deles. Ah, então, obrigada, Carla. Ah, então, beleza, gente, gratidão. Obrigada pelo feedback. Os pais, o que acontece? Os pais, eles vêm da criação deles, certo? Eles tiveram a criação deles, muitas vezes com as limitações, né, dos pais e tudo mais. E aí você foi, se desenvolveu, não sei o que, virou mãe, virou pai.
E aí, o que acontece? De repente, você tá ali com uma criança, né? Ensinando, educando, e você vai fazer o seu melhor. Não tenho dúvida, não tenho dúvida quanto a isso. Que todo pai e toda mãe, eles tentam fazer e dar o melhor que eles têm. Só que, muitas das vezes, eles não entendem o que eles sentem. Eles não compreendem sobre as emoções deles. E aí, como é que você, que não parou para olhar para si, para fazer um desenvolvimento pessoal, um autoconhecimento, vai ensinar isso para o teu filho? Difícil. Por quê? Porque você vai jogar para ele as suas limitações. E aí, o que acontece? Já vem as experiências deles, com as limitações dos pais. Os pais que muitas vezes acabam não sabendo lidar com tudo isso por não entender como funciona esse cérebro do adolescente, o que ele sente. E por mais que a gente fale, mas eu passei pela adolescência, né? Que tem muita gente que fala, poxa, mas ele passou pela adolescência. Meu, não é que você não lembra, mas o teu cérebro vai se desenvolvendo, você vai se focando em outras coisas. E, cada época é uma época. Hoje a gente vive em uma outra época, onde os adolescentes, eles são diferentes. Hoje, os adolescentes não fazem aquilo que a gente fazia, como a gente não, quando nós éramos adolescentes, os nossos pais também não faziam aquilo que a gente fazia. Então, cada época, oi Mônica, cada época vai tendo as suas questões. Em cada idade vai tendo as suas questões. Então é muito difícil a gente querer comparar com o que a gente foi e querer mostrar para eles, entendeu? Porque muitas vezes eles não vão entender. E dentro de muita bibliografia da neurociência e da psicologia positiva, inclusive, eles falam muito sobre o seguinte, que um dos melhores caminhos, né, é os pais entenderem primeiramente o que eles sentem, se autoconhecerem, conhecerem sobre seus valores, para aí, entendeu? Conseguir entender esse adolescente, essa criança, essa outra pessoa e ensinar sobre valores para o seu filho. O que são valores? E aí eu pergunto para muitos de vocês, quais são os seus valores? Você sabe quais são os seus valores de verdade? Alguma vez você se perguntou qual é o meu principal valor? Qual é a coisa mais... E valor, gente, é a coisa... É o que a palavra quer dizer mesmo. É o que é mais importante para você. Qual é o seu valor? E dentro do seu valor, as suas atitudes vão ser construídas. E quando os nossos valores não estão congruentes com as nossas ações, vêm os desajustes emocionais bem mais intensos. E os adolescentes, eles estão ali em formação, eles estão tentando entender a eles mesmos. E se eles não têm noção nenhuma de valor, porque pai e mãe não ensinou e nem nunca conversou sobre isso com eles, e gente, é conversar. Eu vejo muito pai e mãe que julga aquele adolescente. Eu vejo muito pai e mãe que tá sempre ali focado no que aquele adolescente vai fazer de errado. Sempre muito focado e falando coisas negativas o tempo todo para ele. E ofendendo, e muitas vezes entrando em conflitos muito fortes, com palavras muito fortes, da qual ele vai carregar na vida dele. E aí, qual o valor que você está ensinando para o teu filho? Se você trata o seu filho dessa forma, qualquer um da rua trata. Deu para entender? Quer dizer, se dentro da minha casa, entendeu? Eu permito, né? Eu trato o meu filho chamando ele de burro, chamando de idiota e de diversas outras ofensas, né?
qual é a permissão dele dos outros falarem isso para ele, sendo que os pais dele, que seriam a base, falaram isso. Então, é começar a olhar um pouquinho e valorizar quando eles fazem coisas positivas. Quando eles fazem coisas que agregam, tipo assim, às vezes aquele adolescente, ele gosta muito de ler, né? Ele lê muito. Enfatize isso nele, né? Demonstre para ele que você valoriza e que você acha legal essa atitude dele. Quando ele tem um comportamento bacana, meu, saliente isso. Demonstre para ele que você olha o lado positivo dele. Porque ele vai começar a se sentir valorizado e a cada momento ele vai tentar validar cada vez mais isso. Adolescentes, eles são extremamente criativos, gente, isso ninguém pode negar, né? Porque eles têm uma capacidade de criatividade muito grande. E quantas vezes os pais acabam desestimulando essa criatividade? Muitos adolescentes vão para a escola, volta da escola, aí dorme a tarde inteira, aí vai lá, faz a lição meia boca. Qual é a atividade que esse adolescente tem? O que é estimulado dentro dele para que ele estimule cada vez mais a criatividade? E às vezes colocam ele, tá? Ah, não, mas ele faz aula de inglês. Ok, mas o que estimula a criatividade dele? O que estimula ele a ter bons pensamentos e conhecer outras pessoas que estejam, às vezes, ali também estimulando a criatividade? Então, às vezes, estimular um adolescente a um instrumento, pode, Ale, pode comentar ou perguntar, pode sim. Estimular um adolescente, de repente, a tocar um instrumento musical, né? De repente, ele fazer um esporte, e por que não você não participar? Olha como isso ajuda. Gente, fazer algumas determinadas coisas que sejam do agrado dele, né? Que estimulem ele a querer estar com os pais. E isso traz bem-estar, porque é um momento de partilha, onde ele sabe que você tá ali, entendeu? Porque você quer estar junto dele, participando do mundo dele, participando do mental dele. E isso é importante para ele. No momento que ele tá ali de desenvolvimento, que ele tá tentando entender quem ele quer ser valorizado. Todos nós queremos ser valorizados. E quantas das vezes a gente acaba não sendo valorizado e leva isso para a vida? E aí, quando adulto, você fica o tempo todo ali tentando ser aceito e tentando se moldar a uma sociedade, esquecendo quem você é. Então, é realmente estimular a criatividade, ouvir sem julgar o que ele tem para falar. E muitas vezes ele não consegue nem conversar com pai e mãe porque ele tem medo de ser julgado, o que vai falar, vai brigar comigo, entendeu? Não dá para conversar, eu não consigo ter um diálogo porque tudo é gritando. O quanto a gente tá deixando e fazendo influências negativas. E aí, nesse momento, onde o adolescente ele tem necessidade de se relacionar. A gente fala muito que às vezes o adolescente fica muito voltado para a internet ou então para jogos interativos, só que muitas vezes ele está interagindo lá, nesses jogos, fazendo e vivendo um outro mundo, o mundinho dele, aonde ele se sente aceito, aonde não recebe críticas, né? E não é assim, eu não posso mais criticar. Não, não é isso. Mas é a maneira, às vezes, como se é criticado. Só olhando sempre a crítica e nunca olhando e não enfatizando e não dando importância para tudo aquilo que ele faz de bom, que ele faz, que pode dar um crescimento para ele, que de repente é esse direcionamento, você colocando e enfatizando as coisas que ele faz, que agrego, que são bacana, que pode de repente mostrar para ele um caminho aí profissional.
porque ele vai entender o que ele faz bem, o que ele faz de melhor, que ajuda não só a ele, mas toda uma sociedade. O Ale colocou assim: saímos da era industrial para a era digital ou da informação. Na era industrial, as pessoas eram educadas, instruídas e estimuladas dentro da escola. Só que o modelo de ensino é terrível. Então, Ale, elas pois avalia a pessoa mediante as notas que ela tira nas matérias da grade escolar. Sim, então tem um curso do Murilo Gun que é, meu, eu não, nossa, foi assim um curso incrível, tá? Se vocês quiserem até depois me pergunta, até um tempo atrás ele estava gratuito, eu não sei se tá mais, mas foi, meu, um dos melhores cursos que eu fiz é um curso chamado Reaprendizagem Criativa. E ele fala muito sobre isso, sobre educação, né? E muito sobre é, a educação criativa, né? Que muitas vezes julga, dá nota, né? E para o aluno, mas sem ver a criatividade. Às vezes ele tem uma dificuldade em determinada coisa, em uma determinada matéria, e em outra não. Às vezes o método de ensino, oi, is tudo bom? E às vezes ele põe esse método de ensino e ele não modifica de repente para ajudar aquele aluno. Às vezes é só uma modificação, já ajudaria melhor, né? E acaba muitas vezes inibindo mesmo alguns alunos. Essa questão do ensino, meu, isso dá várias conversas, é verdade. Um projeto é muito importante, é verdade mesmo. Precisaria realmente, mas quem sabe, né? Mentes criativas estão aí para desenvolver realmente um novo método onde avalie as crianças não tanto só pelo conhecimento, mas pelo que está de trás desse conhecimento, né? Avaliando mais o aluno, porque às vezes ele não consegue se expressar em palavras, né, escrita, mas ele sabe, né, em palavras ele sabe melhor. Então, assim, tem diversos, cada ser humano é um universo, né? Então, realmente, e essa forma de educar, né? Gente, assim, isso foi falado no curso do Murilo e eu achei fantástico. Ele falou assim: imagina Cabral chegando aqui, né? Em qualquer parte do mundo, Cabral chega, né? Depois de 500 anos, sei lá, ele estava congelado, aí de repente, pá, aparece Cabral aqui. E aí ele começa a olhar todo o desenvolvimento tecnológico, o mundo completamente diferente. Ele, uau, nossa, que é isso? E ele vai ficando impressionado com várias coisas, né? E meio que sem saber o que mexer e como mexe, como faz. Aí de repente levam ele para uma escola. Quando ele chega na escola, ele, não, aqui eu entendo, aqui eu conheço, porque não mudou. Em séculos não mudou nenhuma parte do sistema de ensino, continua exatamente aquela fileirinha de cadeiras, entendeu? Exatamente aquela fila indiana, exatamente o mesmo método, exatamente as mesmas coisas. Não mudou. Várias coisas mudaram, mas o sistema de ensino continua o mesmo, né? E isso realmente seria algo que teria que ser pensado melhor, né? Vamos aguardar, né? De repente, o que pode acontecer. Tomara realmente que as crianças sejam estimuladas de outra forma. E outra questão que é muito complicada e que traz muito essa questão da raiva, de insultos verbais. Eu não sei. Agora tá travando? Melhorou? Bom, a raiva, insultos. O que acontece? Muitas vezes quando você não consegue se entender, quando você não se sente aceito, e aí você começa
a não entender os seus sentimentos e muitas vezes você tem o adolescente tem vários medos dentro dele, é medo do que, ele vai terminar a escola e o que ele vai fazer, né? Qual é a profissão que eu vou seguir? Qual o caminho que eu vou seguir? Sério, isso daí é muita pressão. Se você tiver com outras... Não tô não. Só tô com essa mesmo. Não ficou melhor? Então, é muita pressão. Essa pressão do que ele vai ser, do que ele vai fazer daqui a algum tempo. É uma pressão muito grande para ele. E isso daí começa aí junto, questão de começa a se interessar por uma outra pessoa, e aí vem a parte de medos, né? E aí ele começa de repente a projetar, né? Expectativas naquele amor, tudo para eles imagina, tudo para eles é muito intenso, né? Tudo para o adolescente é muito intenso, né? E para ele, porque realmente para ele é importante, é o mundo dele. Assim como para a gente, o que a gente vivencia muitas vezes para a gente é muito importante, para ele também é. A única coisa é que ele ainda não sabe lidar com isso. E quantas vezes a gente também não sabe lidar com isso. E então vem todos esses medos, todas essas dificuldades de se lidar com eles. E o medo, a raiva, muitas das vezes, ela está relacionada com o medo de algo. Então, se eu tenho medo de algo, algumas vezes eu ataco. Para quê? Porque se eu ataco, é uma maneira de defesa. Entende? É uma maneira de eu me fazer ouvir. E insultos verbais. Hoje você vê cada vez mais as meninas, né, xingando outras meninas. E xingando com palavreado forte, pesado, né? E cadê o respeito, né? Que se existe entre as pessoas. Esqueceu isso. Isso tá virando balela, né? E isso acontece por quê? Porque muitas vezes o quanto eles não estão absorvendo de pais cada vez mais imaturos que não param para conversar, não olham nem para eles, e quanto mais, entendeu, dá essa atenção e esse suporte e ter o suporte emocional para olhar para o filho e ensinar sobre valores, ensinar sobre a importância que eles são no mundo e dessa forma enxergar o que cada um existe uma importância, então cada vez mais eles se desrespeitam. Então não existe mais respeito, eles estão ligados à prioridade deles. E isso tudo porque eles não têm suporte emocional. Cada vez mais, gente, a gente tá numa tecnologia muito avançada. É tudo muito rápido. E o que acontece? As informações giram muito rápido. Várias pessoas ali se demonstrando algo que às vezes nem são. E cada vez mais tem coisas para que a nossa mente fique cada vez mais ligada no externo, o que comprar, o que eu quero ser e como eu quero, a vida que eu vou ter, entendeu? E sempre ligado muito, né, nessa tecnologia e no material, e esquecendo que tem toda essa parte interior. Então eles estão sempre muito voltados para o externo. Dentro da escola e muitas vezes dentro de casa, não se é conversado sobre emoções e sobre sentimento. E se não é conversado sobre emoções e sobre sentimentos, como é que eles podem entender? Então vocês entendem a importância deles começarem a se entender e compreender? É sempre o cansaço mental, o cansaço físico, cada vez mais aparente, né, nesses adolescentes,
porque muitas vezes meu cérebro é bombardeado de informação, não só pela escola, mas pela internet o tempo todo. O tempo todo eles estão ali extremamente conectados. Qual o limite que um adolescente tem de uso, por exemplo, de um celular, de uso de uma internet? Eles não têm discernimento. Gente, já foi falado aqui que eles não têm discernimento de planejamento, de nada disso. Eles têm essa dificuldade de realizar, né, esse planejamento, essa organização, de ver as consequências exatamente por causa do córtex pré-frontal que ainda não está totalmente formado. Então, a dificuldade para eles entenderem essa parte é muito grande. Então, eles acabam absorvendo. E vão lá e permanecem muito tempo em rede social e tudo mais. E isso acaba distraindo, traz um cansaço mental. E depois do cansaço mental vem o cansaço físico. Às vezes tem adolescente que fica de madrugada, a madrugada inteira, às 2 horas da manhã tá na internet, 7 horas da manhã tá na escola, 8 horas da manhã tá na escola. Aí vai lá, oi Karina, linda. E aí o adolescente tá na escola, às 8 horas da manhã, ficou a madrugada, 2 horas da manhã ali na internet, é óbvio, ele vai pra escola, ele vai estar cansado. Aí ele chega em casa, come, dorme a tarde inteira, né? E aí depois ele vai estudar, aí depois ele vai fazer alguma coisa e ele já tá cansado. Cadê a rotina desse adolescente? Cadê o planejamento desse adolescente? No que ele está sendo estimulado a fazer? Algo que dê prazer para ele. Que ele possa enxergar as coisas de outra forma, de sair desse mundinho, entendeu? Aonde a gente está infectando a cabeça deles. São músicas que hoje trazem letras que não trazem nenhum tipo de valorização para eles. Muito pelo contrário. Gente, as músicas, o funk, não é falando mal do funk, não é nada disso, não tô aqui nem criticando, nem defendendo nada. Mas se você parar para escutar o funk, muitas vezes até o sertanejo, qual o tipo de valorização que traz pro ser? Que mostra algo positivo sobre o ser, sobre qualquer pessoa. Não, é o tempo todo trabalhando somente insultos, somente o lado sexual. Hoje em dia parece que meio que se perdeu isso. E hoje em dia você vê cada vez mais na casa das pessoas, pais, né, que colocam já desde novinho a criança para ouvir. Então a criança começa a escutar desde novo todos aqueles insultos, aquelas coisas todas, e para ele vai se tornar tudo normal. E que tipo de crianças aí adultos que a gente está formando? Porque a gente acha que é só música, existe uma letra por detrás disso. E se uma criança, ela desde o ventre materno, Valdo, e se uma criança já desde o ventre materno, ela já consegue entender as emoções que vêm ali descarregando para elas, vocês acham sinceramente que uma criança ela não tem uma lembrança sobre algo? Gente, ela tem. E fica no inconsciente. E vou te dizer uma coisa. O inconsciente é onde estão guardados os nossos maiores traumas. Então, assim, achar que, não, é criança, não entende. Ela não entende até que ponto? Que ponto que realmente ela não entende? Essa dificuldade que os adolescentes têm, muitas vezes, de lidar com problemas e achar que o problema, às vezes, é muito grande, muito maior do que, às vezes, ele é simplesmente por causa dessa questão do córtex pré-frontal que ainda não está totalmente formado. E para eles, esse problema realmente se torna muito grande porque eles sentem dificuldade realmente de conseguir lidar com esses problemas. E então, assim,
Eles têm medo do que os outros vão falar. E quantas vezes a gente não tem? E isso tudo muitas das vezes vem relacionado à infância, muitas das vezes é relacionado a como eles foram tratados na escolinha, pelos pais, e quantas vezes isso é carregado para frente, quantos adultos a gente não vê com esse problema de aceitação e essa necessidade de se sentir aceito, e essa questão da impulsividade, né? Que muitas vezes, oi Pedro, que muitas vezes acontece, né? Devido também, né? Como eu já falei, desse problema do neocórtex, né? Dessa formação do neocórtex frontal ainda não está totalmente formado. E o que acontece? Por que eu fiz essa live aqui? Eu montei um projeto, chama Projeto Propósito de Vida 2.0. Por que 2.0? Porque, na verdade, eu tenho um projeto Propósito de Vida que ele é feito com adultos e esse eu fiz para adolescente. E nesse projeto, o que eu trabalho? Eu trabalho propósito de vida. O que é propósito de vida? É você ter uma projeção, você entender quem você é no mundo, e você fazer, como o adolescente ainda está em formação, então não é despertar uma essência nele, despertar para ele olhar quais as qualidades dele, o que ele tem ali que é único dentro dele, que pode agregar, né, tanto para um possível trabalho daqui a algum tempo, como também para uma sociedade, e que vai fazer bem para ele e que vai deixar cada vez mais a mente dele mais criativa. É trabalhar essa parte da criatividade de modo a mostrar para ele as qualidades que ele tem, enfatizando isso para ele. Mostrar valores, ensinar sobre valores e fazer com que ele reconheça os seus próprios valores. Que são valores? Quais são os meus valores? O que é importante para mim? E é valorizar realmente. Porque a partir do momento que ele entende isso faz toda a diferença. E principalmente compreender sobre as emoções, compreender sobre como funciona o cérebro dele. Você acha que um adolescente não quer compreender como funciona o cérebro dele? Ele quer entender tudo sobre ele. Só que muitas vezes ele tem vergonha de perguntar. Eu nem sei se eles conversam entre eles sobre isso. Porque muitas vezes eles não conversam, porque eles têm vergonha de falar, eu não entendo isso, eu não entendo aquilo. E eles vão criando essas barreiras de ilusão, né, para não conversar sobre isso. Então, realmente trabalhar essa questão de emoção, deles entenderem um pouquinho aí sobre como as emoções funcionam, como as emoções trabalham, o que eles podem desenvolver ainda mais neles, o que de repente eles podem canalizar. Então, às vezes é muita raiva, né? Até mesmo por causa de hormônio, de questão hormonal, né? A gente sabe que essa questão hormonal às vezes traz alguns sentimentos. E o que acontece? Esses sentimentos causados pela bioquímica hormonal acabam se tornando vícios emocionais se praticados com um bom tempo, e esses vícios emocionais vão causar mais para frente um monte de dificuldade de lidar com essas emoções e de transformar isso. Então, a partir do momento que eles começam a entender sobre essas emoções deles, eles vão começar a entender o que é melhor eles cultivarem dentro deles e o que é melhor eles começarem a olhar para ver o que eles podem modificar e entender e posicionar eles diante do mundo. Eles se entenderem e se verem ali. Não se verem como muitas vezes eles se enxergam como só mais um no mundo, mas trazendo a importância de propósito para eles. E eles realmente começarem a se olhar de uma maneira diferente, se respeitando. E quando uma pessoa se respeita, assim como um adolescente, um adulto e qualquer outra pessoa,
Quando uma pessoa se respeita, ela automaticamente respeita o próximo. Então, gente, esse projeto eu fiz pensando muito nas necessidades dos adolescentes. Eu conversei bastante com bastante pessoas, bastante adolescentes sobre isso, sobre pais de adolescentes, sobre o que eles achavam, e achei muito interessante as respostas e tudo mais. Esse projeto, como que ele é? Ele é um projeto onde onde eu trabalho em grupo, com algumas sessões semanais que eu faço individual. Então, são sessões onde eu trato um assunto em grupo, com todos eles juntos, trago algumas perguntas, aonde eles vão responder, e individualmente, uma vez por semana também. Então, são 2 encontros, certo? Por semana. E aí aí eu vou individualmente conversando com cada um deles, com essas respostas e as questões que eles trouxeram. E eu trabalho muito a questão de autorresponsabilidade. E vocês vão falar, mas Poliana, autorresponsabilidade com adolescente? Opa! Eles são responsáveis pelo que eles pensam, eles são responsáveis pelo que eles sentem, eles são responsáveis pelo que eles falam. E se eles são responsáveis por tudo isso, eles também são responsáveis pela vida deles. Então vamos trazer essa autorresponsabilidade para eles pararem também, para eles começarem a analisar melhor sobre as atitudes deles e também poder se posicionar melhor. Então, ok, se eu sou responsável por tudo na minha vida, então como eu posso fazer melhor para que fique ainda melhor? Então, é trazer essa questão de autorresponsabilidade, trazer essa questão de aceitação, deles se aceitarem, se olharem com mais amor, com mais carinho, com mais compreensão. Quando eles fazem isso, eles começam a compreender o outro e a baixar as barreiras deles para muitas vezes entenderem e terem um melhor relacionamento com os pais. E essa questão de propósito, deles entenderem realmente o que são, o que eles são e o quanto eles são importantes no mundo, né? E estimular, principalmente, essa criatividade de uma maneira positiva, que eles encontrem realmente algo que de repente vai trazer prazer de uma forma muito mais saudável para eles. Gente, assim, seria muito legal. Eu sinto falta de interagir, né? Eu gostaria que um monte de gente estivesse falando comigo para a gente pudesse trocar um monte de figurinha. Eu sei que tem um monte de pai aí super interessado e essa troca de figurinha seria muito interessante. É o que às vezes a rede social, né, deixa um pouco a desejar essa parte. Mas eu espero que eu tenha trazido alguns assuntos muito chaves, né? E que de alguma forma tenha feito sentido para vocês. Então, assim, esse projeto eu fiz com muito amor, com muito carinho, porque, assim, se a gente der atenção para essa parte nas crianças, no adolescente, uma criança que se entenda melhor, que entenda melhor as suas emoções, ele vai crescer muito mais saudável. E ele crescendo muito mais saudável, ele agrega não só para a vida dele, como para o mundo também, né? Então, assim, eu espero realmente que tenha caído algumas fichas. Eu sei que alguns pais aí não são pais de adolescentes, mas se conhecer alguém aí que seja pai de adolescente ou um adolescente que possa de repente se interessar por essa live, envia, compartilha. E eu quero agradecer muito a atenção de todos vocês aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. E é isso, gente. Esse projeto Propósito de Vida, ele não dá para ser para muitas pessoas, tá? Então, ele tem uma limitação do número de pessoas, porque imagina, além de eu fazer um atendimento em conjunto por semana,
eu ainda vou atender eles separadamente, tá? Então, né, acaba que muitas vezes você não consegue ter tempo se você não realmente não separar. E eu até ia trazer outra questão aqui, tá? Ainda bem que eu lembrei agora. Gente, correr barra de axis num adolescente, numa criança, é muito interessante, viu? Eu esses dias andei me aprofundando mais, né? Eu já sabia bastante sobre a ferramenta, andei me aprofundando mais ainda e eu vi muitos depoimentos sobre mães de adolescentes, mães de crianças, até de bebês, né? De quanto resultado positivo tem. Então, são crianças que vão crescer também muito mais saudável. As barras são 32 pontos na cabeça que você vai acionando e vai liberando traumas, vai liberando pontos de energia, aonde o que acontece? Às vezes estimula a criatividade de forma positiva, traumas que às vezes aquela criança trouxe e ajudam muito a eles se tornarem também adultos muito melhores, com muito mais ação, com muito mais criatividade, com mais desinibição para a vida, sabe? Estimulando e trazendo o melhor deles, né? As barras de axis é muito interessante se correr em adolescentes, crianças. Eu, assim, estimulo muito, muito essa parte. Quem puder, né, tiver a oportunidade de estimular seus filhos a correrem as barras, perfeito, porque ajuda muito, vai ajudar bastante, com certeza, não só na adolescência, como para as crianças na infância, vai desenvolver toda a adolescência, essa questão de comunicação com pais na escola, desenvolvimento escolar, criança com déficit de atenção, gente, tendo resultados. Essa semana eu vi, inclusive foram 3 postagens que eu vi e até publicações sobre crianças com autismo que não falavam, que tinha várias dificuldades, né? As dificuldades de um autista normal, né? Que são, né, do próprio autismo, mas que começaram a correr as barras e tiveram resultados surpreendentes. A criança, em 3, 4 sessões de barras, de repente começou a falar, começou a ter outros estímulos, agir de uma maneira diferente, conseguir essa interação, que eles têm muita dificuldade, o autista tem muita dificuldade de interação devido aos neurônios espelhos. O neurônio espelho, ele é responsável pela empatia, né? E aí eles têm esse déficit no neurônio espelho, e aí é por isso que ele não consegue essa interação. E, as barras conseguem atuar nisso, ajudando muito essa interação do autista com as outras pessoas à sua volta. E, cara, achei muito legal isso. Então, assim, quem tiver oportunidade, corra as barras do seu filho, tá? E autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal e autoconhecimento se inicia em qualquer idade. E quanto mais cedo você estimular seu filho a se conhecer melhor, a se entender melhor, né, a se relacionar consigo mesmo melhor, melhor vai ser a vida dele. Tá bom? Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Vocês tenham uma ótima noite e até a próxima live. Beijo e tchau, tchau!